Domingo Espetacular traz agora a história de um sobrevivente. Um jovem passou 4 dias perdidos na mata, na montanha mais alta do sul do país. O nome dele é Roberto. Enfrentou todo tipo de perigo: frio, fome, medo de morrer. Uma entrevista emocionante. Ele revela agora pra gente os detalhes do que passou depois de caminhar, imagine, mais de 20 quilômetros sozinho. O que eu usei mais foi estratégia, para poder passar pelos lugares sem que a correnteza me levasse. Foi assim que o jovem de 19 anos sobreviveu durante 4 dias e 4 noites, perdido na Serra do Mar. Roberto Farias Tomás foi deixado para trás numa trilha da montanha mais alta do sul do país, o Pico Paraná. Estudante universitário com curso de bombeiro civil e socorrista, ele venceu os perigos de um terreno íngreme, o frio e a fome. Uma história que começou com um convite. Ela me convidou, perguntou: você quer, vamos lá no Pico Paraná, vamos ver o nascer do sol, o pôr do sol. É bom um casal estar andando junto? E assim ele partiu ao lado da amiga Tayane Smith Moraes, uma jovem de 19 anos, natural de Manaus, amante de aventura. Os dois se conheceram recentemente em Curitiba. Ela foi abandonada por um cara no centro. Eu estava com um grupo de amigos e eles vieram conversar, a gente começou a conversar e trocar ideia. Para ver o primeiro nascer do sol de 2026, a dupla encarou o desafio de subir a montanha. O Pico Paraná, a 100 quilômetros de Curitiba, tem 1.877 metros de altitude. A trilha é considerada difícil, mesmo para atletas experientes. Estamos no início da trilha do Pico Paraná. É daqui que centenas de montanhistas experientes e também aventureiros começam a caminhada. A subida ao topo pode levar de 6 a 10 horas, depende muito da experiência e também do ritmo de cada um. A gente está aqui com o pessoal do Corpo de Socorro em Montanha, eles vão acompanhar a gente para a gente conhecer um pouco mais dessa trilha. Os primeiros quilômetros não exigem técnica, mas preparo físico. A gente está chegando agora no primeiro mirante. A gente está caminhando há 20 minutos aqui e é só subida. É um morro muito íngreme. E esse é um ponto que já oferece risco, por exemplo, né? Mesmo no início da trilha. Nós temos aqui uma possibilidade de uma queda de nível que, você veja, não está aparecendo, mas tem uns 10 metros aqui e uma queda em cima de uma rocha. Uma desatenção de alguém aqui já pode gerar um acidente. Agora começou a chover, então um grupo está levando a gente para um local em que a gente corra menos risco. Tem que ser um local mais distante de árvores grandes, para que a gente não seja atingido por nenhuma descarga elétrica, também que a gente possa se abrigar. No dia 31 de dezembro, Tayane também usou o celular para gravar trechos da aventura. Quando eu comecei a fazer a trilha foi tudo tranquilo, tudo perfeito, até o horário do acampamento, que começou a chover bastante. Durante a noite eu não consegui dormir por conta do frio, né? Já passamos por chuva agora há pouco e por orientação dos profissionais, a gente tem que deixar a trilha, né? Tem que descer. Nós estamos observando aqui uma condição do tempo virando rapidamente, né? Já escutamos aí trovões e observando as nuvens, né? Então não fica seguro daqui para frente, né? Entre 2021 e 2023, o número de visitantes nas unidades de conservação paranaenses saltou de 192 mil para 545 mil pessoas, um crescimento de 184%, segundo o Instituto Água e Terra. A subida de morros como o Pico Paraná é o principal atrativo dos turistas. É o caso dessa família. Hoje de manhã nós subimos, era em torno de 7h30. Os cuidados que nós tomamos aí, levar aguinha, fruta, subir na calma, dar aquela descansadinha.
Esses amigos, que já têm experiência em trilhas, acamparam na montanha e subiram até o topo. O leigo sem preparo físico nenhum é praticamente impossível para ele. Roberto descobriu isso na prática. Ao longo da caminhada, ele foi ficando cada vez mais cansado. Ele é devagar, ele é lento. Quando chegamos pela volta das 4h30 da manhã, a gente resolveu subir o Pico Paraná para poder ver o nascer do sol. Nessa trajetória eu passei mal, questão de eu tomei um iogurte e ele fermentou. Fábio estava com a dupla durante parte da caminhada. O Roberto, ele apresentou sinais, de indicativos de desidratação. Ele vomitou mais de uma vez e a pele dele já tinha indicativo, estava emborrachada a pele dele, sabe? Ele não estava bem, ele não estava aparentemente estranho, assim, sabe? Roberto e Tayane já estavam a 300 metros do cume e resolveram seguir o caminho. No meu tempo, consegui ver o nascer do sol, graças a Deus. Lá em cima não dava para ver, estava muita nuvem e vento, né? Então consegui ver o nascer antes de chegar no pico. A volta começou no dia 1º pela manhã. A gente continuou a trilha e tudo mais e passou um grupo de pessoas. E eu, como estava meio de mal-estar, tinha vomitado lá em cima, estava num ritmo mais lento. Aí o pessoal passou na nossa frente, minha companheira ela continuou indo à frente também com o pessoal e eu fui devagarzinho ali, respirando, tranquilo. Até que eu cheguei a um momento que eu vi uma encruzilhada. Tinha um caminho para a esquerda e outro caminho para a direita. Então eu peguei o caminho da esquerda e continuei descendo. Só que ele se equivoca porque ali é outro caminho diferente e que faz com que a pessoa vá para Antonina e não para Campina Grande do Sul. Foi nessa saga aí que ele passa seus 20 quilômetros aproximadamente até chegar no local em que encontra alguém. Deixado para trás pelo grupo, Roberto acabou perdido. Quando eu cheguei nessa encruzilhada eu gritei, mas ninguém deu nenhum sinal. Só que eu comecei a deslizar a ladeira abaixo. Quando eu vi, já estava o início da cachoeira, eu tentei voltar para cima e não consegui. Sem celular, o jovem ficou incomunicável. Na minha linha de raciocínio, o que aconteceu? Se a cachoeira ela começa aqui, provavelmente ela vai terminar lá no fim, que era o início do acampamento onde a gente estava, né? As correntezas eram muito fortes. Eu fui pelos caminhos das pedras, né? Me agarrando em pedras, segurando. Como estava muito sol, eu queimei muito a mão, né? As pedras esquentavam, daí eu colocava a mão em cima da pedra e queimava a mão. Aí andando mais uns 3, 4 km do vale ali, eu encontrei a cachoeira. Aí foi a hora que eu olhei a pedra bem na ponta da cachoeira, subi aquela primeira pedra e olhei para trás, tinha um vale, não tinha como voltar, olhei para o lado, não tinha como ir pela mata. A única possibilidade era seguir em frente. Aí eu pulei. No que eu pulei, eu caí de cara no chão, dei com a face na água, né? E senti tudo arder e eu afundar. Daí no que eu afundei, eu voltei para a superfície e falei obrigado. Que eu vi que eu estava com vida. É muita sorte dele, mas algo que até assim, do nosso ponto de vista, até quase que inacreditável. Antes de pular dessa cachoeira, tinha mais de 30 metros, eu vi um helicóptero passar. O helicóptero passou diagonal. E ele não me viu. Eu gritei por socorro, mas não me viu. Por terra, a mata densa e extensa dificultou o trabalho dos bombeiros. A mata, que realmente é uma floresta atlântica, é uma mata virgem, né, fechada, muito íngreme, né, as escarpas do morro. Então você tem um mato fechado, muito íngreme, muita umidade e no dia específico, nos dias estava chovendo. A irmã de Roberto foi avisada do desaparecimento. Mas eu jamais imaginei o tamanho da gravidade que foi. E também o tamanho da imensidão daquele lugar. Jamais. Eu só pensava talvez na minha irmã. Se ela soubesse de alguma notícia, eu acho que ela estaria lá em cima me procurando ainda. Enquanto as equipes procuravam por terra e ar, Roberto enfrentava desafios, como nadar contra a correnteza. A correnteza estava puxando para várias pedras, né? Outras mini cachoeiras que tinham por lá. Aí eu comecei a nadar contra essa correnteza para me segurar numa pedra. Nessa hora eu gritei, obrigado, pai. Era a primeira noite e eu falei, pô, tá ficando de tarde. No meio, antes era meio-dia, tava ficando mais para trás. Eu falei, não, tá ficando à tarde, os grilos estão começando a tocar, eu vou encontrar algum lugar.
E nisso começou a chover um pouco e eu fui procurar lugares que tinham mais árvores para não cair chuva em cima de mim. Mas as chuvas estavam bem fortes, acabaram caindo em cima de mim, dormi molhado. Amanheceu, eu levantei de manhã e falei, se eu ficar parado aqui, vou morrer aqui picado por bicho. Vou ter que continuar. Roberto levava uma faca e alimentos na mochila. Minha última refeição ali, no caso, foi uma ameixa que eu descobri que tinha na bolsa, nem sabia que tinha, mas ela estava toda amassada. Aí eu procurei ficar em meio de gruta mesmo, em meio das pedras, um lugar mais escuro ali. E bastante vagalume, né? Teve uma hora que eu estava deitado e eu fechei meu olho e na hora que eu acordei, assim, um monte de vagalume me cercou. No terceiro dia, eu continuei descendo e nadando contra a correnteza, tá? Para poder pegar os lugares mais laterais, que aí tinha um pouco mais de mato. Mais adiante, um tropeço e novas perdas. Nesse tropeço, eu caí no meio da correnteza, que estava vindo das cabeças de água. E elas me arrastaram mais de 1,5 metro. Nisso eu perdi meu óculos, perdi meu calçado, ou me afoguei. Quando eu abri meu olho de madrugada, começou a vir uma caixa de água e começou a levantar onde eu estava dormindo, né? Daí eu subi em cima da maior pedra que eu vi. E dormi em cima daquela pedra em muita chuva. Ele seguiu pelo rio até que encontrou uma ponte. E eu falei, bom, alguém construiu essa ponte e em algum lugar vai dar. No 5º dia de caminhada, Roberto encontrou essa trilha que tem cerca de 5 quilômetros de extensão. Mesmo sem saber aonde daria, ele seguiu pelo caminho. Ao chegar neste ponto, avistou uma fazenda. Mesmo cansado, começou a gritar por socorro. Essas imagens mostram Roberto machucado entrando no depósito da fazenda. Vinícius e Guilherme socorreram o jovem. Aí escutamos uns brados. Eu tenho 2 filhos pequenos e aí até pensei que pudesse ter sido eles. Aí, mas retornou a chamar, a gente saiu de onde a gente estava e enxergamos ele vindo lá em cima na placa, pedindo por ajuda. O que você sentiu quando você viu aqueles rapazes vindo em sua direção? Eu chorei muito. Eu agradeci. Eu falei, irmão, como é bom ver pessoas. Como é bom ver gente. Pediu água, a gente ofereceu a água. Ele estava muito molhado, a gente deu a roupa seca. E já logo em seguida acionamos o bombeiro e a polícia militar. Estava bastante inchado por causa dele estar muito tempo na água. As pernas dele estavam bastante inchadas. E eu pedi, você consegue me emprestar um telefone para eu ligar para minha irmã? E garrafa de água. Olha, eu tô cheio de roxo no corpo. Tô com várias escoriação. E tô sem enxergar porque perdi meu óculos. Meu Deus do céu, Betinho. É praticamente um milagre que ele tenha chego lá embaixo, né, sem nenhum ferimento mais grave, que não tenha se deparado com animal peçonhento. Roberto foi trazido para este hospital em Antonina. Aqui ele passou por exames, recebeu medicações, soro e aos poucos voltou a se alimentar. Como ficou 4 dias sem comer, a recuperação precisou ser feita com cuidado. Mesmo fraco, ele chegou sorrindo. Ao ver ele falando, lúcido, ele mesmo nos ajudou a passar informações que foram necessárias, né? Então o Roberto passou por exame de imagens, né, por avaliação da ortopedia e graças a Deus ele só apontou desidratação mesmo. Depois de 24 horas, Roberto teve alta. Acompanhamos a saída do hospital, ainda de cadeira de rodas. Quando chegou em casa, foi recebido com festa. Tayane voltou para Curitiba. Encontramos a jovem com um visual diferente do que tinha quando fez a trilha. Ela explicou por que seguiu sem ele. E nessa descida encontrei 3 corredores. Após esse encontro, eu acompanhei eles e o Roberto foi no ritmo dele. Mas eu esperei o Roberto no meio do caminho, mas nada do Roberto chegar. Roberto não culpa Tayane.
Tudo que aconteceu ali foi coincidência, né? O caminho, a trilha que eu peguei entre esquerda e direita ali, eu fiz uma escolha e infelizmente foi a escolha errada ali, né? Depois de ouvir as testemunhas e analisar os celulares de Roberto e Tayane, a Polícia do Paraná pediu o arquivamento do inquérito. Na verdade, o comportamento de deixar uma pessoa com quem você subiu uma trilha, deixar a pessoa para trás, essa pessoa estava plena, estava capaz, não tinha nenhum tipo de circunstância, isso por si só não posso falar que ela praticou omissão de socorro. Apesar de não se configurar crime, Roberto e a amiga ingressaram na trilha no dia 31, período em que o Parque Pico Paraná estava fechado para visitas. Eles não fizeram cadastro e acessaram o morro por uma entrada não oficial. Quando você olha para trás, o que você considera o que aconteceu com você? Milagre. Um milagre.